Olá, pessoal do sexto ano, bom dia. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo certo? Vamos dar início a mais uma de nossas aulas virtuais, né? E já quero começar a aula relembrando, né? Que como a gente já combinou, toda sexta-feira a gente vai iniciar um conteúdo novo e todas as segundas-feiras nós iremos corrigir as atividades que eu passar na sexta-feira, certo? Então, para hoje, nós teremos um conteúdo novo. Vamos finalizar, né, o livrinho de vocês do primeiro bimestre, tá certo? Vamos finalizar o conteúdo desse livro, tá? E hoje nós vamos ver dois conteúdos: estudos das classes gramaticais e as palavras terminadas em esses sufixos aí. São com S, são com C cedilha e são com dois S, tá certo? O emprego, né, o uso desses sufixos em determinadas palavras, tá bom? Então, gente, no final da aula, eu já quero adiantar para vocês que no final da aula eu vou passar uma atividadezinha valendo um pontinho extra, tá certo? Para aqueles alunos que não conseguiram atingir a média, né? Aqueles alunos que ficaram com nota baixa em uma das 3 notas, seja na prova parcial, na bimestral ou nos pontos de atividade, eu vou dar esse pontinho extra para quem fizer essa atividade que eu passar para vocês, tá certo? No final da aula. Então, vocês façam bem bonitinho, façam uma capinha, pode ser no caderno mesmo, com as folhas do caderno, tá certo? E me mandem, tá certo? Na segunda-feira, tá bom, pessoal? Então, vamos dar início à nossa aula. Quem tem o livro, acompanha aí o livro na página 79, a partir da página 79, tá certo? Vamos iniciar o conteúdo de hoje. Quem não tem um livro, peça pro coleguinha mandar foto, né? Pra vocês conseguirem acompanhar direitinho, tá certo? Todo o conteúdo que está aqui nesse slide foi extraído do livro de vocês, tá bom? Então, acompanha aí que vai dar certo, a partir da página 79. Então, vamos lá, vamos iniciar com os estudos das classes gramaticais. E, para iniciar, nós vamos entender um pouquinho o que é a morfologia. Vocês já conhecem a morfologia? Já entendem o que é a morfologia? A morfologia, pessoal, ela vai estudar, é o estudo a respeito da estrutura, formação e classificação das palavras, tá certo? Como assim estrutura e formação? Como as palavras são formadas, os radicais que a gente emprega, os sufixos, as desinências. Eu já falei um pouquinho disso nas aulas passadas, né? Eu já expliquei. Então, a morfologia vai tratar dessa área de estudo. Mas a morfologia também vai tratar do estudo das classes gramaticais, né? Eu vou citar um exemplo para a gente entender um pouco melhor. Na nossa casa, como exemplo, a gente tem áreas para cada coisa. Por exemplo, a gente tem a cozinha, é onde a gente guarda os utensílios que a gente vai fazer nossas refeições, não é assim? Então, na cozinha a gente tem um determinado nicho de coisas, né? No nosso quarto a gente guarda os nossos objetos pessoais, né? A nossa cama pra gente dormir, tudo mais. No nosso banheiro, por exemplo, a gente já guarda outro tipo de coisas. As coisas para nossos cuidados pessoais, a nossa higiene pessoal, né? Assim? Então, gente, a gente tem áreas para cada coisa, né? Então, em determinado lugar da nossa casa fica um agrupamento de coisas, um agrupamento de coisas com o mesmo tipo, né, da mesma espécie, e cada coisa fica guardada no seu devido lugar, né? Cada coisa fica em seu devido lugar. Assim é a nossa língua portuguesa, né? A gente tem algumas classes gramaticais e cada palavra fica em determinado grupo em cada classe gramatical, né? Cada grupo de palavras fica em suas determinadas classes gramaticais, tá certo? A gente tem um grupo dos verbos, dos substantivos. Então, gente, essas são as classes gramaticais que a morfologia vai estudar, tá bom? Então, gente, nós vamos ter na nossa língua portuguesa 10 classes gramaticais, tá bom? Então, vamos ter os substantivos, os artigos, os adjetivos, os pronomes, os numerais, os verbos, advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. Gente, nessa aula, nós vamos entender um pouquinho o que são as classes gramaticais, né? E vamos ver quais classes gramaticais existem na nossa língua, que são essas 10 classes, tá bom? Nós não vamos nos aprofundar em cada uma dessas classes gramaticais, tá certo? O que nós faremos hoje? Vamos só ver por cima. Nas aulas seguintes, nós vamos entrar em cada uma dessas classes gramaticais e vamos entender suas classificações, né? Por exemplo, o substantivo, a gente não tem só um tipo de substantivo, a gente tem alguns tipos de substantivos. A mesma coisa acontece com os artigos, com os adjetivos, tá bom? Então, a gente vai entender isso nas próximas aulas. Hoje, a gente vai ter uma visão geral do que são as classes gramaticais, tá certo? Deu para entender?
Beleza. Então, gente, essas classes gramaticais são classificadas em variáveis e invariáveis, tá certo? Algumas delas vão ser variáveis e algumas outras vão ser invariáveis. O que são as palavras variáveis? São as palavras que se flexionam, seja número, gênero, etc. Gente, o que é a flexão? É quando eu tenho uma palavrinha, né? É quando aquelas palavrinhas a gente pega e flexiona ela de acordo com o número, de acordo com o gênero, tá certo? E as palavras variáveis vão ser os substantivos, os artigos, adjetivos, numeral, pronome e verbo. Ou seja, as palavras variáveis vão ser quando elas vão mudar para se adequar, né, a determinada palavra. Vamos ver um exemplo aqui pra gente entender melhor. Ó, casa e eu tenho casas, ou seja, eu não tenho só o substantivo casa, mas eu posso transformar ela para ficar no plural, né? Então, alterei ela em número, né? Eu passei do singular para o plural, então ela se flexionou, tá certo? Então, por isso, esse substantivo vai ser um substantivo variável, certo? Eu tenho aqui menino e meninas, né? Eu flexionei ela não só para gênero, né? Mudei o gênero do feminino, do masculino, passei para o feminino, mas também alterei o do singular para o plural, tá certo? Então, ela também tá se flexionando aí. Então, as palavras variáveis vão ser aquelas que vão se alterar, que vão se flexionar, tá certo? Seja em número, gênero, modo, tempo e por aí vai, tá bom? Então, elas vão ser as palavras variáveis. As classes gramaticais que terão palavras variáveis serão os substantivos, os artigos, os adjetivos, os numerais, os pronomes e os verbos. Beleza? Deu pra entender? E as invariáveis vai ser aquelas que nunca se alteram, que nunca se alterarão, tá certo? Que são elas os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. Beleza? Deu para entender? Então, já entendido aqui o que são as palavras variáveis e invariáveis, vamos entender cada uma dessas classes gramaticais. Lembrando de novo que eu não vou, gente, me deter muito nessas classes gramaticais, não vou explicar cada uma detalhe por detalhe. A gente vai ver isso nas próximas aulas, tá certo? Dos próximos módulos, né? Porém, hoje eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma dessas, só para a gente ter uma visão geral. Então, vamos lá. Vamos iniciar com o substantivo. O que é o substantivo? São aquelas palavras que dão nome aos seres, sensações e sentimentos. Então, tudo aquilo que a gente vai nomear vai ser chamado de substantivo. Por exemplo, Estela levou seus filhos ao cinema. A gente tem o substantivo Estela, né? A gente deu nome a um ser, né? Que é a pessoa Estela. Deu nome também, né, no geral, aos seus filhos, né? Deu nome àquela classe de pessoas, né? Aquele grupo de pessoas. E também cinema, certo? Aquele lugar onde a gente assiste filme, a gente deu o nome de cinema, tá certo? Então, são esse substantivo que nomeia determinados tipos de seres. Aliás, todos os seres, as nossas sensações e os nossos sentimentos, tá? Então, a gente vai dar o nome de substantivo. Beleza? Essa classe gramatical vai se tratar do substantivo. O artigo é aquela palavra que define o substantivo e vem sempre anteposta a ele. Ou seja, o artigo vai ser o, a, os, a, em, tá certo? Ela vai definir o substantivo. Se o substantivo vai ser feminino ou masculino, tá certo? O artigo vai definir isso, tá? Se ele vai ser feminino, masculino, plural ou singular. Tá ok? Então, veja aí. A menina é legal. O artigo é a. Vamos também falar sobre os adjetivos, palavra que caracteriza o substantivo. O chefe ficou inquieto durante a reunião. Então, veja que o inquieto caracterizou o chefe. O chefe é uma pessoa inquieta, então deu uma qualidade, uma característica. Então, os pronomes é aquela palavra que acompanha ou substitui o nome, né? Como o nome já diz, pronome. Eu vou substituir o nome. E é utilizada para localizar pessoas de discurso, né? A gente tem 3 pessoas de discurso, tanto no singular quanto no plural, né? Eu, tu, ele, nós, vós e eles, né? Então, o pronome vai substituir o nome, por exemplo. A Ana é legal, ela gosta de brincar. Então, ela, usei para substituir o pronome. Vamos ver esse exemplo que tá aqui, escrito aqui no slide. Ele falou para eu voltar amanhã, né? Então, ele a gente usou para substituir o nome de uma pessoa. Tá certo? Por isso é um pronome. E também tá utilizando pra gente identificar a pessoa de discurso, tá? Na primeira, segunda ou terceira pessoa. Deu pra entender? Numeral, palavra que indica a quantidade de seres ou posição ocupada por eles
numa série. Então, numeral, né, a gente vai utilizar na língua portuguesa para representar um número, né? Seja ele os números normais, né, 1, 2, 3, os números ordinais, né, que é primeiro, segundo, terceiro, os multiplicativos, né, dobro, meio, e dobro, né, que é os multiplicativos, e os fracionários, né, meio, um terço e por aí vai, tá ok? Tem aqui um exemplo. Os moradores plantaram 30 árvores no parque. Então, a gente tá usando aí o 30, né, que é um numeral, pois ele tá representando um número, ok? A gente também vamos ter os verbos, né, que é a palavra que exprime ação, estado ou processo e flexiona em tempo, modo, número e pessoa. Exemplo, Jorge leu um livro. Ação, a gente tem uma ação aqui, né? O Jorge está lendo o livro, por isso é um verbo. Temos também os advérbios. Temos também o advérbio, né? Que ele vai modificar um verbo, outro advérbio ou um adjetivo, né? Aqui, ó, ela gosta muito de você. Ela não só gosta de você, mas ela gosta muito de você, então isso intensificou, né? Por isso ele é um advérbio. Gente, não se preocupem, eu estou só passando aqui por cima, tá certo? A gente vai ver isso melhor nos próximos capítulos, nas próximas unidades do livro, tá certo? Vocês não vão ficar sem entender isso aqui. Se não entendeu agora, a gente vai explicar melhor depois. Estou só dando uma visão geral, por isso que eu estou passando bem rápido aqui no conteúdo, tá? A preposição, palavra que liga dois termos, de modo que o sentido do primeiro seja completado pelo segundo. Exemplo, Rodrigo saiu com uma namorada. Se eu tirasse a preposição com, faria sentido, Rodrigo saiu a namorada. Não, né? Então, eu preciso desse elemento que vai ter a função de ligar os dois termos da frase, né? Para a frase ter sentido completo, tá certo? Por isso é chamada de preposição. A gente também vai ter a conjunção, que é a palavra que liga orações ou termos de função semelhante, né? Daniel procurou em toda a casa, mas não encontrou o livro perdido. Então, mais está ligando aí as duas orações. Então, por isso ela é uma conjunção. As conjunções ligarão as orações, tá? Também teremos, por último, a interjeição, que é a palavra que exprime emoções, sensações e apelo. Exemplo, socorro, né? Então, eu estou exprimindo aí um apelo, né? Então, por isso vai ser uma interjeição. Gente, lembrando que a gente vai ver esse conteúdo melhor nas próximas aulas, tá? Só tendo uma visão geral. Deu para entender tudo sobre as classes gramaticais? Então, recapitulando, as classes gramaticais fazem parte da morfologia, que estuda, né? Além de estudar a estrutura das palavras, a morfologia também estudará as classes gramaticais, tá certo? As classes gramaticais podem ser variáveis e invariáveis, né? As variáveis são aquelas que se flexionam e as invariáveis são aquelas que não se alteram de forma alguma, tá certo? Nós temos na nossa língua portuguesa, 10 classes gramaticais, tá certo? Algumas delas variáveis e outras não, tá bom? Então, elas servirão para colocar cada palavra no seu devido lugar, né? É um agrupamento de palavras. Por exemplo, substantivo é aquela que vai nomear os seres, né? O artigo que vai definir o substantivo e por aí vai. Cada um tem uma função, tá bom? Deu para entender? Então, agora a gente vai para o nosso próximo conteúdo, né? Da aula de hoje. Vamos falar sobre palavras terminadas em são com S, são com C cedilha e são com 2 S, tá? Nós vamos falar aqui das regrinhas, né? Alguns macetes para vocês entenderem, saberem utilizar corretamente esses sufixos em cada palavra. Então, gente, essas palavrazinhas aí são afixos, né? Que são colocadas no final, são sufixos, né? Na verdade, que está dentro dos afixos, né? São colocadas no final de algumas palavras, né? E que muda totalmente o significado de algumas palavras, tá certo? E aí a gente tem um radical de algumas palavras. E quando acrescentado esses afixos, em determinadas palavras elas vão se diferenciar, né? O significado vai mudar. Então, a aplicação também deve ser de uma forma correta. Tem algumas regrinhas que ajudam nessa hora de colocar, onde colocar, né? Esses sufixos, né? Em quais palavras eles cabem, né? Eles se encaixam, né? É correta a aplicação deles em quais palavras, tá certo? Gente, existem sim algumas regras, mas para a gente conseguir empregar com mais facilidade é necessário leitura, né? Não só de textos didáticos, né? Não só de textos com fins didáticos, mas livros que vocês
gostam de ler, que se identifiquem, né, com o conteúdo, né? Então, gente, é necessária uma leitura, né, de diferentes gêneros, em diferentes tipos de livro para vocês conseguirem empregar as palavras de forma corretamente, né? Existem, sim, formas corretas de colocar as palavras, né? Existem regras para isso que a gente pode aprender, decorar, enfim, para a gente conseguir colocar as palavras adequadamente, mas isso vem mais com a naturalidade, né? A gente, geralmente, quando a gente vai escrever, a gente não vai pensando nas regras, né? Mas a gente vai só escrevendo, né? E aí, a nossa vivência, né, que vai nos ensinando a escrever corretamente, né? Claro que pessoas que estudam mais, né, tendem a escrever melhor, né? E por isso eu falo que a leitura é importante para vocês nesse momento, tá bom? Então vamos falar de algumas regrinhas aí que para facilitar, né, para ajudar vocês a colocarem esses sufixos, né, essas terminações de forma corretamente. A primeira regrinha é quando usar o são com um S, né? Esse sufixo deve ser usado para formar substantivo que derive de verbos terminados em D, VT e PLI. Quando a gente pegar esse substantivo e transformar em verbos que terminarão com essas terminações aí, vocês usarão o são. Exemplo, aprender, apreensão, converter, conversão, expelir, expulsão. Quando usar o são com dois S, esse sufixo deve ser usado para formar substantivos que derivem de verbos terminados em agredir, mitir e ceder. Agredir, agressão, demitir, demissão, ceder, cessão. Quando usar ação com cedilha, esse sufixo deve ser usado para formar substantivos que derivem de verbos terminados em ter e torcer. Abster, abstenção, ater, atenção, distorcer, distorção. Entenderam? Então, gente, é algumas regrinhas, não tenho muito o que explicar aí, é só vocês decorarem realmente as regrinhas, tá? Essas regrinhas estão também no livro, né? Na página 85, 86, tem algumas dessas regras. E como eu falei, a prática nos leva à perfeição, né? Então, vocês precisam praticar, ler bastante, escrever bastante, né? Fazer bastante redações, textos, que vocês aprenderão a empregar essas palavras de forma corretamente, tá certo, pessoal? Deixarei a atividade para vocês na agenda, tá? Valendo um pontinho extra, certo? A atividade de hoje valerá um pontinho extra, tá? Espero que vocês tenham entendido. Um beijão e até a próxima aula.